O que aconteceu quando eu trouxe a energia de Ártemis para minha vida? Olá, eu sou Rochelle Casap e falo sobre mitologia e arquétipos em prol do autoconhecimento. Bom, quando eu conheci as minhas deusas dentro da Roda das Deusas, eu vi que Perséfone era a deusa que mais trazia influência. Na hora eu comecei a ler sobre o arquétipo de Perséfone, sobre o mito de Perséfone. O mito eu já conhecia, na verdade, né? Perséfone, filha de Deméter, que foi levada para o Hades pelo próprio deus Hades e ficou presa no submundo. E Deméter entrou numa depressão profunda e ela parou de criar, ela parou de dar vida, ela parou as árvores pararam de dar frutos, as pessoas começaram a ter fome, porque a deusa da vida parou de gestar, parou de criar vida. Então a Perséfone acabou voltando para a superfície depois de um acordo entre Hades e Deméter, que ela ficaria uma parte do ano com o marido e outra parte com a mãe. E assim, é uma maneira dos gregos da antiguidade explicarem as estações do ano, o inverno e a primavera. Os gregos, eles tinham 3 estações do ano, não 4 como a gente. Isso naquela época, né? Mas eu não tô falando sobre mitologia, então passei bem rapidinho por cima disso, porque meu objetivo hoje não é falar sobre o mito de Perséfone, é falar sobre a minha experiência com a Roda das Deusas e com Ártemis. É sobre ela que eu quero falar. Então, vendo Perséfone como a deusa regente, todos os aspectos dela, de ser muito contida, de ser muito insegura, de ser muito ligada a uma figura materna, pode ser a mãe, pode ser a avó, mas uma figura materna mais velha, de que ela sente uma grande dependência emocional, então ela não consegue decidir as coisas sozinha, e comecei a ver todos os lados mais sombrios da Perséfone. Então, o que acontece? Como ela tem a rainha, mas é uma rainha contida, uma rainha que ela quer. Perséfone, ela é a sacerdotisa do tarô. Então, a gente já vê que é uma pessoa mais voltada para si mesma, mais introspectiva, mais quieta, mais oculta, mais misteriosa. E Perséfone, o que ela acontece? Ela quer se autoconhecer. Ela quer buscar ferramentas que vão fazer com que ela evolua espiritualmente. Então, ela quer ser uma pessoa gratiluz, gratitude. Ela quer ser uma pessoa muito evoluída. Ela não pode brigar na cabeça dela, ela não pode discordar, ela tem que aceitar tudo bem quietinha, bem submissazinha, bem boazinha. Só que quanto mais ela aceita, mais ela se contém e é como uma bomba relógio pronta para implodir. E a gente vai indo, vai estudando sobre Perséfone enquanto arquétipo. Tem essa questão da rainha, que ela tem um desejo de poder muito grande, mas justamente é esse poder espiritual, né? Ela quer evoluir espiritualmente, ela quer ser Buda, ela quer ser literalmente a deusa. Mas ela ainda não é. Ela ainda é inocente, ela traz muito do inocente. O que é o inocente? É aquele que quer que todo mundo seja feliz, que todo mundo fique bem. Essa é a Perséfone. Então, assim, ela é uma menina ainda que tá a Coré, que tá se descobrindo no mundo, e isso é muito difícil, porque quando começa a ler sobre a mulher tipo Perséfone, é só ladeira abaixo. Eu fiquei bem decepcionada com tudo que eu li. Eu fiquei bem impactada, assim, porque era só. Mas não é só isso, tá? Quanto mais você estuda, você também vê o lado luz. Então você vê que ela é uma bruxa? Posso dizer que ela é bruxa? Sim, posso dizer que Perséfone é uma bruxa, porque ela é intuitiva, ela é emotiva, ela consegue captar no ar a energia das pessoas. Então ela vai entender as entrelinhas, ela vai ler os pensamentos praticamente das pessoas, ela vai saber o que não foi dito com palavras, mas ela já vai entender. Então existe um grande poder intuitivo em Perséfone. Quanto mais a gente estuda, a gente vai deixando as sombras dela para trás e vai amadurecendo a rainha que ela é. E isso é fantástico, se torna um arquétipo maravilhoso, um arquétipo tão transformador quanto Afrodite, que no caso é a minha deusa secundária, era, assim, eu fiz 2 mandalas, né, nesse 1 ano e meio de arquétipo das deusas. A primeira deu Perséfone como deusa regente e Afrodite como deusa secundária. E na última que eu fiz, na última mandala que eu fiz, as 2 estavam empatadas. Então o que a Afrodite traz? Traz criatividade, traz essa comunicação toda, esse desejo de se relacionar, traz essa questão de começar um canal no YouTube para falar sobre arquétipo, para falar sobre as deusas, porque, como eu falei num outro vídeo anterior, eu comecei no Instagram e lá fica pequeno para falar. E tem coisas que a gente não consegue falar por lá. E o vídeo acaba comunicando mais, acaba comunicando a minha essência realmente. Por quê?
Não é só um canal ali de informativo. Eu também tenho ali o meu trabalho como mentora de arquétipos, tenho meu trabalho com a Roda das Deusas, tenho o trabalho com o tarô, tenho o trabalho com a vivência vívida, que é uma experiência de autoestima, de reencontro, de reativação da deusa, que é muito bonita. Porque esse vídeo veio falar de Ártemis, eu ainda não falei, gente, da Ártemis. Eu falei da Perséfone um monte, falei da Afrodite um pouquinho. E por que eu ainda não falei de Ártemis? Então, quando eu me deparei com uma Perséfone indecisa, uma menina ainda, e com uma Afrodite, que tem um desejo também de pertencimento, então ela quer ser a comunicadora, ela quer estar junto, ela quer se relacionar, porque ela quer pertencer. E aí eu me deparei com a seguinte questão. Ok, a Perséfone ela é muito indecisa, ela se adapta para não precisar mostrar que ela é de verdade. Então ela se adapta ao ambiente. Ah, é uma máscara, é falsidade? Não, não é. É um mecanismo de defesa. E a Afrodite, o que ela faz? Ela é muito simpática, muito extrovertida. Então eu comecei a estudar o mito de Ártemis. Comecei a ver que ela é deusa da caça, ela é deusa do parto. Ela tem muitas coisas parecidas com Perséfone, porque ela também é jovem, ela tem muita energia, mas ela quer explorar o mundo, ela quer conhecer. E ela contesta, porque na cabeça dela ela já tem o que ela quer, ela já tem os objetivos bem definidos. Então ela não precisa da aprovação da mamãe, nem do papai, nem de ninguém, nem do marido, nem do namorado, nem do irmão, que é Apolo, no caso da Ártemis. Não precisa de aprovação de ninguém para fazer as coisas que ela quer. Ela vai e faz. E isso me trouxe, poxa, a Ártemis ela é guardiã da nossa individualidade. Né? Quem que eu era antes de ser a Rochelle jornalista, a Rochelle esposa, a Rochelle mãe? Né? O que eu queria de verdade? E eu fui conhecendo o mito de Ártemis, fui entrando nos aspectos de luz e sombra da deusa Ártemis, fui me dedicando a ela e vendo algumas coisas que tem muito a ver. Ir para a natureza, sair de casa, botar o pé na água do mar, ir para perto de árvores. E a Ártemis ela chama para fora, ela chama para atividade física. A Afrodite ela é preguiçosa, ela quer estar linda, mas ela tem preguiça, gente. E a Perséfone ela é uma camaleoa, então se ela tiver com alguém que impulsione ela a fazer atividade física, ela vai. Mas se não tiver, ela não vai. Entendeu? Então ela vai na onda, ela Maria vai com as outras. Então eu fui entendendo a Ártemis como aquela pessoa que tem objetivo, aquela deusa que ensina pra gente, pô, você tem objetivo, você é quem você é, com as suas luzes, com as suas sombras, você ainda não tá pronta. Não tá pronta pra quê? Pra explorar a vida? Não, você não tá pronta como, no caso ali de Perséfone, que quer ser uma pessoa evoluída. Não, você não está pronto para ser Buda. Você ainda é jovem, você está começando. Você tem muito para viver, muita experiência para passar, muito não para ouvir, vai se ralar muito no meio da floresta, vai para o mato. A Ártemis ela vai ensinando a gente a não ter medo de se aventurar. Ela impulsiona a gente para fora. E quando a gente tem um arquétipo regente que é muito tranquilo, como a Perséfone, ou que é meio mais civilização e mais preguiçosinho como a Afrodite pode ser no lado sombra, é a Ártemis que vai ensinar pra gente, vai dar aquele impulsinho, vamos sair? Vamos caminhar? Hoje é dia? Vamos lá. Então ela vai estar puxando a gente pra fora. E a Ártemis traz isso. E ela vai mostrar pra gente que a gente não precisa perder a nossa ligação com o nosso instinto, com a nossa intuição. A Ártemis também é muito relacionada com tudo que é xamanismo. Então ela gosta de ervas, ela gosta de plantas, ela gosta de entender o funcionamento, os animais. Para a Ártemis tem um significado muito grande, são animais de poder, né? O urso, o javali. Então assim, a própria Perséfone aprende a soltar o javali dela nas pessoas quando é necessário. Né? Talvez não tanto com a intempestividade, com a explosão de Ártemis, que ela é muito explosiva, muito guerreira, muito competitiva. Então a gente vai dosando o nosso nível de rebeldia de Ártemis de acordo com a nossa deusa regente. Então eu fui adaptando, trazendo elementos de Ártemis para minha vida que foram de forma muito confortável, aprendendo a dizer não, aprendendo a descansar sem ter culpa, aprendendo a pôr limites. Como eu li, eu acho que Mulheres que Correm com os Lobos, colocando o sutiã de lata de vez em quando e dizendo não para as pessoas, porque a gente precisa saber o nosso limite ou não. Isso tudo são lições que a gente vai aprendendo com a deusa Ártemis, né? Perséfone e Afrodite continuam empatadas, mas todas as outras aumentaram a pontuação. Porque se eu estiver bem, ou até se eu estiver mal precisar expressar isso, eu preciso expressar o que eu sinto. E aí,
é que a gente entra na grande questão do reencontro com a deusa, que é expressar quem a gente é, expressar as vontades do nosso coração, sem ter medo, sem ter culpa, sabe? A gente poder ser quem a gente é. Tá, hoje eu não tô legal, preciso ficar sozinha, ou dar uns gritos de vez em quando, solta uns palavrões, ou seja a Coreia, abraça todo mundo. A gente tem essas nuances, a gente tem que viver e aceitar essas nuances. É sobre isso. Obrigada por ficar comigo até aqui. Me segue no Instagram, dá uma olhadinha por lá, dá uma olhada no meu site, dá uma olhada na Amazon, que eu tenho uns livros digitais por lá também. E estamos aí junto, descobrindo um pouco mais sobre as deusas e como elas interferem na nossa vida pro bem sempre. Até mais.